Boa noite a todas, todos e todes. Bem-vindas todas as pessoas a mais uma tutoria do nosso curso Movimentos Sociais, da Afetividade à Efetividade. Essa é a quarta tutoria do nosso curso. Chegamos à metade dele, né? Hoje nós, encerrando essa tutoria, passamos já para a segunda metade. E tem sido momentos muito bons, de muita troca, de muito aprendizado, né? de estreitamento de laços, inclusive. Na tutoria de hoje, nós vamos tratar do módulo 4, que basicamente vai tratar de autocuidado, né? Nós vamos conversar aí sobre quem cuida de quem cuida, e também sobre lugar de fala, interseccionalidade, e sobre assistencialismo e transformação de realidades. Qual a diferença que existe entre essas duas coisas aí, entre esses dois fatores. Chegou aqui uma das nossas convidadas, deixa eu trazer ela para a tela. Pronto, chegou uma das nossas convidadas, então a gente vai começar já com uma delas. A Camila teve um probleminha, mas já está entrando, mas a gente já recebe aqui a Neuma Coelho. Para quem não conhece, a Neuma é engenheira civil, é contadora, é especialista em gestão estratégica de pessoas, em legislação e auditoria trabalhista e previdenciária, em diversidade e inclusão nas organizações, em saúde mental e desenvolvimento humano, e em psicologia organizacional do trabalho e liderança estratégica. Neuma está terminando aí, tirando as fotos já da formatura, o curso, a outra graduação em psicologia, e ela atua há 22 anos em gestão de pessoas. É sócia da Plural Consultoria Organizacional Integrada e é criadora da consultoria Empregue Mais. Ocupa atualmente os cargos de coordenadora estadual em Pernambuco e conselheira fiscal e conselheira, né, que houve uma mudança aí no cargo, mas ela continua sendo conselheira da Associação Mães da Resistência. Quem teve a oportunidade de conhecer, de estar no nosso simpósio, viu a Neuma apresentar um artigo que compõe os nossos anais, né, que trata também dessa questão da empregabilidade de pessoas LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho. Mas hoje o foco desse nosso encontro é com a psicóloga Neuma, e o foco desse nosso encontro é o autocuidado, nós mesmas falando e cuidando de nós. Boa noite, Neuma. Boa noite, me escutam bem? Sim. Eu estou aqui na universidade, procurei aqui um espaço legal, também ao ar livre, bem gostoso, para a gente ter esse encontro massa. Pronto. Neuma, como a gente sempre faz, a gente usa... Camila acabou de chegar também. Ah, que bom. Deixa eu achá-la aqui para colocá-la em destaque. Camila. Boa noite, Melissa. Boa noite a todas as pessoas presentes. Já começo me pedindo mil desculpas pelo atraso, mas estão atípica aqui em casa com minha filha. Somos todas mulheres, mães, sabemos muito bem todos os enfrentamentos que temos nas nossas rotinas, né? Muitas de nós somos mães, algumas de nós somos avós. Leila está ali com os netinhos do lado também, né? Então, todas sabemos que estamos aí
para superar mesmo as dificuldades. Talvez esse seja um grande foco da nossa conversa de hoje, né? Dessa questão do autocuidado, de como a gente pode não nos julgar, né? Às vezes a gente coloca nesse lugar de julgamento. Gente, para vocês que não conhecem a Camila, eu tive o prazer, a honra de conhecê-la no projeto. Espera aí, eu tenho que ficar falando. Olha aí, ó, Ana Tavares está dizendo, está ouvindo a gente preparando o jantar. E é isso, né? É sobre isso. Então, eu tive a honra de conhecer Camila no projeto Elas à Frente, numa série de espetáculos teatrais que a gente foi fazer as rodas de conversa com as mulheres. Então, foram espetáculos produzidos, dirigidos, protagonizados por mulheres. Então, foi um momento, foram 3 dias de muita emoção. Camila é ativista dos direitos humanos, é feminista, é advogada, descendente dos povos Chucuru Cariri, é mãe atípica, atualmente superintendente de enfrentamento e prevenção à violência contra as mulheres no estado da Bahia, é especialista pelo Núcleo Interdisciplinar de Mulher, Gênero e Feminismo, pelo Programa de Pós-Graduação da UFBA, é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Bahia e também é colaboradora do Coletivo de Mulheres de Todas as Lutas e da Escola Nacional de Formação Luísa Marinho Maim. Pronto. Então, gente, como a gente faz todos os nossos encontros, a gente vai usar os slides como guia, que são os conteúdos que nós tratamos no nosso curso, mas a intenção daqui é a gente trazer esses discursos para a prática, né? Então, é que todas nós possamos participar, trazendo exemplos do que tratam os nossos slides, que trata de uma forma teórica, mas a gente trazer isso para a prática. Então, o primeiro módulo, a primeira aula é essa reflexão de quem cuida de quem cuida. A gente se esquece que, no meio desse nosso ativismo, nós aqui estamos falando de mulheres ativistas, todas mães de pessoas LGBTQIAPN+, e algumas delas também com uma interseccionalidade aí nesse meio. Então, aqui a gente tem mães atípicas também, né? A gente tem mães de pessoas negras que também sofrem racismo e por aí vai. Para que se tenha uma ideia, a gente tem São Paulo, Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, Sergipe, Pará, Pernambuco de novo, Paraná, São Paulo. Deixei de falar algum estado que está aqui na sala? Se deixei, se manifestem aí no chat, por favor. Então, daí dá para ter uma dimensão da pluralidade das origens, né, das pessoas que compõem o nosso movimento. E aí, nessa gana de fazermos todas as nossas atividades de casa, todas as nossas atividades maternas, todas as nossas atividades profissionais, todas as nossas atividades no ativismo, de vez em quando a gente se esquece que a gente precisa de um tempinho para cuidar da gente, né? E a gente se encontra, né, nesses lugares de julgamento. Não consigo fazer, não estou dando conta, por que fulana dá conta e eu não dou conta? Ou por que eu faço tanto e fulana não faz tanto? Ou por que fulana faz tanto e eu não consigo fazer tanto? Goiás, ó, Ana está falando aí para a gente. Então, eu queria saber de vocês duas, Camila e Neuma, se isso também bate em vocês de vez em quando. Vamos começar com Neuma? Então, algumas pessoas não me conhecem, eu não sei se também tem pessoas na sala de baixa visão. Eu queria fazer uma audiodescrição rapidinho. Eu sou uma mulher branca, estou usando um batom vermelho, os cabelos claros, fone de ouvido, uma roupa preta, um fone de ouvido branco
e estou num lugar aberto, atrás de mim uma parede branca. Enfim, Melissa, não tem como a gente fugir disso, né? Nós realmente assumimos, eu achei muito massa a videoaula, quando começa a falar dos nossos papéis, também falando um pouquinho já da continuidade da aula de lugar de fala, e elas duas começam, quando fala de autocuidado, eu achei tão interessante, eu fiquei refletindo, o autocuidado, a gente também tem que pensar o que é que nós gostamos e o que é que nós precisamos. Muitas vezes a gente pensa o que as pessoas precisam da gente, o que é que o outro precisa, o que é que o ativismo precisa de mim, o que preciso fazer, que lugares eu preciso ocupar, onde eu preciso estar, e eu não paro para pensar o que eu quero fazer também. O que é que eu preciso, né? Aquilo que eu estou fazendo me dá prazer? É quase uma ilusão nos dias de hoje a gente pensar que a gente não vai ter muitas ocupações, que a gente vai ter um dia tranquilo. Isso é muito raro. Então, a gente precisa se cercar de atividades que nos dão prazer, que o ativismo também seja. Apesar de ser difícil, apesar de a gente enfrentar muitas dificuldades, lidar com muitas dores, né? Mas a gente também precisa reconhecer o que nós precisamos e o que nós queremos, sobretudo quem nós somos, né? Um lugar também de autoconhecimento para que a gente possa, se eu me autoconheço, eu também percebo quando aquilo está de alguma forma me machucando, aquilo está sendo demais, eu preciso de um tempo, eu preciso convocar outras pessoas para estarem comigo, que já estão comigo, mas eu preciso sinalizar naquele momento que eu não estou conseguindo, que eu estou precisando de um tempo, para que eu consiga fazer com prazer e que eu consiga fazer o melhor que eu posso, mas dentro, respeitando esses limites. Eu acho que esse é um grande desafio. Quando a gente fala em autocuidado e falamos muito de autocuidado, parece fácil, mas não é, porque parte justamente desse lugar de autoconhecimento e de conseguir também compreender e respeitar as nossas limitações, mesmo que temporárias, né? Algumas realmente são permanentes. Algumas coisas eu não gosto de fazer, eu não me identifico e eu vou estar me violentando se eu permanecer fazendo daquela forma. E eu preciso sinalizar isso para quem está caminhando comigo. E tem algumas coisas que eu até gosto, mas que naquele momento, os outros papéis que eu desempenho na minha vida, eles precisam, naquele momento, ocupar mais horas do meu dia, ocupar mais o meu tempo, e eu preciso respeitar, afinal, o dia vai ter 24 horas. Então, se alguma área da nossa vida num determinado momento, ela precisa mais de nós, a gente tem que saber, né, observar esses papéis e dosar isso, de vez em quando, mexer nessas pecinhas. Camila? Boa noite, né, a todas as pessoas, a todos que estão aqui presentes. Primeiro, eu queria agradecer, Melissa, pelo convite, pelo espaço. Esse é um tema que a gente vem trabalhando. Eu falo a gente que eu estou dentro de uma Secretaria de Estado hoje, de uma Superintendência de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, mas é um tema que a gente vem trabalhando de forma articulada a nível nacional, porque é o que tem batido nas nossas portas todos os dias, principalmente após o processo pandêmico. Cuidar de quem cuida. E quem cuida da gente? Eu gosto, Nilma, quando eu começo a falar, porque nós que vivemos de movimento social, de lutas, né, de conquistas, nós mulheres conseguimos conquistar o direito do voto há pouco mais de 100 anos. E nós conseguimos várias conquistas através da nossa Constituinte, que foi inserir a mulher no mercado de trabalho. Só que a divisão sexual do trabalho, ela ainda não existe. Então, é algo ainda muito doloroso nas nossas vidas, porque a gente acumula dupla, tripla jornada. E quando a gente sai da política do cuidar da casa, quando foi dentro dessa estrutura social, foi construído que o lugar privado era o lugar das mulheres, o espaço público era o dos homens, e a gente rompe esse processo e começa a ocupar os espaços públicos, nós acumulamos essa função. E quando acumulamos essa função, não é só dentro do nosso lar, é também externo dentro da sociedade. Não é à toa que quando as mulheres ocupam o espaço público, eu falo de gestão pública, elas estão na Secretaria de Justiça Social, quer cuidar de alguém, na Secretaria de Saúde ou na Secretaria de Educação, e nunca na Secretaria de Finanças ou de Administração, que é o que cuida, inclusive, ou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Essas sempre foram tarefas que diz que são os homens que trabalham com a questão dos numéricos, e a gente fica sempre com a política do cuidado. Então,
a tendência é a gente ter essa política do cuidado e a gente chegar ao nosso limite psicológico e o limite físico. As mulheres estão adoecidas. Eu falo porque trabalho com diversas mulheres e a gente chega no final do dia, parece que a gente não fez nada, senão a gente está exausta com toda a dinâmica do dia a dia. Eu sou uma mulher que sou mãe de 3 meninas, né? Então, a minha filha caçula é uma criança atípica, ela tem o transtorno do autismo, e quando ela nasceu, né, ela nasceu no período da pandemia, antes da pandemia, e a gente diagnosticou durante a pandemia. Na época eu sofri muito, assim, me perguntava como é que eu vou dar conta, porque é sempre isso, como é que você vai dar conta? Eu tenho trabalho externo, mais 2 filhas, e vindo uma 3ª filha, e ela ainda com o transtorno do autismo. Eu disse que ela veio para me salvar, para dar um freio, para dizer, tem hora que é preciso você frear. Então, ela que me dá régua e compasso todos os dias, principalmente nos dias de aflição. E muitas vezes eu comecei a voltar a sentir gosto pelas aquelas coisas que eu tinha deixado de lado, porque a dinâmica do trabalho doméstico, do dia a dia, estava me colocando num ritmo acelerado. Então, eu voltei a fazer leitura, a fazer um passeio com ela, a acompanhar ela nas terapias, no processo de terapia, e isso fez me voltar também para ter uma autoajuda. O movimento social também é um outro processo de reflexão que eu faço, porque é no movimento social que muitas vezes a gente é acolhida pelas mulheres que convivem, inclusive, com os mesmos dilemas da gente. Aqui a gente está vivendo dentro de um movimento, vocês têm um movimento que é um movimento de mulheres que abraçam os filhos LGBTQIAP+. E a gente está vivendo uma nova sociedade, uma nova geração de crianças, eu falo porque eu tenho uma filha de 13 anos, que a maioria deles, dessas crianças que a gente está vendo nessa nova geração, eles já se consideram não binários. Eles dizem que gostam de pessoas, que não existe a questão do sexo feminino e sexo masculino. Isso começa a me dar um conforto na sociedade, porque vocês são as precursoras desse processo, para que novas gerações comecem inclusive, ter essa política do afeto, do respeito, de gostar das pessoas como elas são. Então, eu acho que o autocuidado também, Melissa, deve passar por isso. A gente precisa também fazer essa autorreflexão. O Estado precisa também começar a pensar nessa política. O governo federal começou a dialogar, mas ainda não está estruturada, porque nós precisamos cuidar dessas mulheres, principalmente as mulheres, a gente fala que são as mães atípicas, que elas não conseguem ir para o mercado de trabalho, porque elas têm uma jornada exclusiva, muitas vezes, dentro do seu ambiente, do seu lar, mas elas precisam ser remuneradas, porque a gente fala sobre a questão do trabalho doméstico, e o trabalho doméstico não é valorizado e não é remunerado. Então, vamos conversando ao longo do processo, mas eu não fiz minha autodescrição também, porque pode ser que tenha alguém de baixa visão. Eu sou uma mulher mestiça, eu falo porque eu carrego no meu sangue tanto sangue indígena como quilombola, tenho descendência de Chucuru, Cariri, estou usando aqui um adorno que é meu mantra, que é meus brincos de pena vermelha com branco, tenho um cabelo preto, liso, comprido, e estou usando uma roupa branca com preto. Ai, gente, como eu amo ouvir vocês falarem. Bom, para a gente conseguir, para a gente seguir aí nessas questões que nos atravessam, né? Aí a gente vai sempre tocar na história da culpa, né? Porque, assim, e aproveitando a oportunidade de termos nessa sala mais de uma mãe atípica, a gente traz sempre para esse lugar de a mãe tem um filho ou filha LGBT, a culpa é da mãe, foi a mãe que não acertou criar, é a mãe que mimou demais, é a mãe que, né? Assim como a mãe de uma criança neurodivergente, a mãe de uma criança atípica, né? Aí a gente vai ter crianças com graus diferentes, não sei se é grau, espectros diferentes do autismo, né? A gente vai ter crianças com TOD, a gente vai ter crianças com várias manifestações, e as mães são julgadas porque ou são permissivas, né? Porque não controlam seus filhos e filhas, né?
ou porque não sabem educar, né? Então, é desse jeito porque é uma criança birrenta, porque é uma criança barulhenta, né? É gay, ou é sapatão, ou é uma pessoa trans, porque a mãe não impôs limites, né? Geralmente escuta-se, eu escutei isso dentro da minha casa. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Você é que está sabendo como lidar, então agora esse filho é um problema seu, não tenho mais nada com isso. Né? A gente escuta isso, né? Dentro da nossa casa. Né? Então, falta esse apoio. Então, todas essas questões nos atravessam e a gente acaba, de novo, carregando a história da culpa, né? Trazendo conosco essa bagagem. E, por vezes, nos transformando em leoas, em ativistas, justamente para dizer assim, tem uma hora que você desiste de dizer que a culpa não é sua, né? Eu agora, nas minhas palestras, eu já começo assim, olha, para quem está achando que a culpa é minha de eu ter um filho não binário, que eu digo a vocês, a culpa é toda minha. Eu acho maravilhoso ter um filho tão incrível, tão inteligente, tão criativo, tão capaz. Então, atribuam sim agora a responsabilidade holística pela criação da pessoa que vocês estão vendo aqui. Então, mas é difícil. Essa foi a estratégia que eu adotei. Né? Mas são estratégias diferentes. E eu acho que isso pesa nesse campo da interseccionalidade quando você tem um filho LGBT e um filho com alguma outra condição que o coloque como uma população minorizada também. Aí eu queria ouvir vocês a respeito disso, se essa questão da Ana Lúcia. Vamos ouvir a Ana Lúcia antes de ouvir vocês, porque ela tem uma contribuição importante. Fala, Aninha. Então, eu tenho um filho trans e tenho um filho TDAH. Tá? TDAH, DPAC e com possível autismo. O autismo tem médico que diz que tem médico que diz que não tem. Mas TDAH e DPAC eu tenho certeza. Olha, é o caos. Esse negócio é sua culpa, entendeu? A coordenadora do colégio do menino vive me dizendo, né, assim, entre linhas, porque ela sabe que se ela falar diretamente eu vou dar ali para a polícia, entendeu? Mas ela vive tentando me dizer que o menino não tem TDAH, não, que ele é mal educado. Né? Toda vez que tem qualquer pirimba que eu tenho que ir lá, ela diz assim, mas eu tenho TDAH porque eu faço 10 mil coisas ao mesmo tempo. E eu tenho que me segurar para não perder meu réu primário. Né? Porque quem faz 10 mil coisas ao mesmo tempo não tem TDAH. O TDAH não tem foco suficiente para fazer isso. Né? E fora a questão do David, né? Que é trans. Amanhã eu estou indo com o David para a polícia. Porque ele está recebendo um Pix no nome que não é nem o nome morto dele. É o nome que ele tinha antes de eu adotá-lo. Então, olha, são coisas assim, né? E que, assim, realmente, né? A gente precisa dessa coisa do cuidado. Olha, vocês não têm ideia de como foi importante para mim as Mães da Resistência. Não sei se ou talvez tenham, não sei. Né? Mas assim, literalmente salvou minha vida. Então, deixa eu dar tempo. Nós nos salvamos, Aninha, umas às outras. Umas às outras, de mãos dadas sempre. Deixa eu deixar o povo falar, porque senão eu falo demais. Fala, Neuminha, depois Camila. Ana Lúcia, eu sinto muito por essas questões que a sociedade traz, o peso que a sociedade traz para tanto a questão de gênero, né, do seu filho, como também essa questão da neurodivergência. Porque tudo isso é muito que Camila falou, Camila deu uma passeada rápida lá no patriarcado, que a gente poderia estar falar sobre isso
3 noites seguidas, dias e noites, sem sair daqui, porque na verdade, tudo é isso mesmo, o patriarcado, o colonialismo, tudo que nos coloca exatamente onde nós estamos, né? E nos deixa quase todo o tempo, sejamos bem sinceros aqui entre nós, exaustos. A verdade é isso, é que nós vivemos exaustos, seja pela carga de responsabilidade que nós temos, pelas demandas que nós temos, seja porque nós ainda temos que fazer atividade física, nós temos que nos alimentar bem, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa casa, são o acúmulo de papéis que Camila fala. Ainda ontem eu conversava com meus filhos sobre isso. A minha geração, eu tenho 50 anos, e a minha geração, como a geração de muitas das meninas que estão aqui, a gente vive bem essa dinâmica, né? Eu conversava com meu filho e a namorada, né? Terminei entrando numa conversa deles e a gente ficou até meia-noite e pouca conversando, e eu falando muito sobre que eu sempre estarei do lado dela, porque eles estavam falando em casamento, e eu disse, eu sempre vou estar do seu lado, né? E comecei alertando ele para que ele sempre estivesse atento às necessidades dela, porque ela sempre estaria sobrecarregada. E que isso precisa mudar com essas novas gerações, né? E aí comecei a falar que um pouco que a nossa geração não teve chance disso, porque a gente realmente tomou para a gente o direito de trabalhar, de estudar, de se pós-graduar, de fazer um mestrado, né, de se envolver no ativismo, de sair de casa, de ir para a rua e também de ficar, mas a gente precisa, depois de tudo isso, chegar em casa e cuidar da casa. As mulheres todas da minha idade que eu conheço, aos sábados, quando trabalham de segunda a sexta-feira, vão lidar com a roupa para lavar, a casa para arrumar, a comida para preparar para o final de semana e para marmitar durante a semana. Essa é a realidade de muitos de nós, né? Então, esse acúmulo de papéis, ele nos deixa exausta. Isso é fato, né? E esse lugar de mãe, que aí ainda a gente vai corresponder ao que a sociedade idealiza para a gente, como a sociedade também romantiza esse lugar, que a mãe precisa amar incondicionalmente, cuidar e tem que dar tudo certo. Se der tudo certo, né? Certo, entre aspas, fez mais que a obrigação, mas se algo der errado, a culpa é da mãe, né? Como a situação que Melissa relatou. E essa criança também neurodivergente que está numa lanchonete, que faz barulho e faz emite sons repetitivos e que bate na mesa, a sociedade também tem um padrão de comportamento para as crianças. E aí ela olha para a mãe, né? Ela, ainda bem, pelo menos ela, na maioria das vezes, não direciona para a criança, mas ela espera da mãe que a mãe contenha aquela criança para que as outras pessoas possam viver aquele padrão de normalidade que a sociedade espera. Então, o que a gente precisa é partir disso, né? Eu vou pesquisar, daqui a pouco eu vou pesquisar e vou colocar no chat o nome de um livro que eu li de Mônica Ceribelli, alguma coisa da mulher exausta. O livro é maravilhoso, e ele diz isso, né? A mulher moderna que está sempre exausta. Na verdade, eu acho que minha mãe, minha avó, todas as nossas ancestrais viviam exaustas, mas a gente com essa sobrecarga e com essa cobrança da sociedade que não evoluiu, né? A gente evoluiu nos nossos papéis, nas nossas escolhas, e a sociedade continua esperando a mesma coisa de nós. Queria fazer uma observação rapidinho sobre o que Camila falou na fala dela inicial, quando ela disse da questão das profissões de cuidado, né? Eu trabalho numa rede de planos de saúde que tem hospitais, e é interessante, porque a grande maioria da nossa... A gente saiu... Agora as empresas estão respondendo um relatório de transparência, de cuidado salarial entre gêneros e condições. Elas têm que provar que as condições são próximas, e está sendo provado que não, né? Saiu até agora o relatório consolidado, e que as mulheres ganham, em média, 20% a menos do que os homens, nas mesmas funções e tal. A gente, um total de zero surpresa. Mas aí, a nossa resposta da nossa empresa é legal, porque a gente tem 80% são mulheres em cargo de liderança e tudo mais. Mas aí eu vou explicar, né? Eu amo trabalhar na empresa que eu trabalho, mas eu vou explicar. É uma empresa de saúde. E aí, quando é uma empresa de saúde, né, quem são as enfermeiras, psicólogas, fonoaudiólogas, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticas, copa e cozinha, que cozinha para todas aquelas pessoas, são as mulheres.
qual é a única profissão do cuidado que a maioria é homem e é mais bem remunerado? O médico. E aí, na empresa que eu trabalho, ele não é funcionário, ele é cooperado, ele é dono. Então, nos nossos números, né, de empregados, né, se sobressai a questão das mulheres. Então, esse lugar também de cuidado, ele é exaustivo, porque eu não me permito sequer adoecer, eu, enquanto mulher, para que eu possa estar cuidando. A gente volta sempre para a pergunta, né? Quem cuida de quem cuida. Por aí mesmo. Camila? Perfeito, Nilma. Eu vou começar desse ponto de partida. Mas antes, dizer, Ana Lúcia, eu mando para você aqui muito afeto e muito axé da Bahia. Queria estar aí para lhe dar um abraço, porque eu acho que o movimento faz é isso. É a gente se fortalecer, se acolher nesse processo, porque a gente já tem um julgamento e o olhar da sociedade. A sociedade nos cobra a todo momento. Ela cobra da gente se a gente é mãe, ela cobra se a gente, só o fato de ser mulher, do cuidar de alguém, porque às vezes as pessoas, a maternidade é algo que é imposto na sociedade, inclusive a gente tem que pensar nisso, porque a própria Constituição da formação da nossa sociedade brasileira, que é eurocêntrica, que tentou exterminar, inclusive, nossa cultura indígena e a cultura dos nossos afrodescendentes, para introduzir uma cultura que era uma imposição sobre a questão da maternidade. Inclusive, as mulheres eram obrigadas a ter filhos homens para ter, inclusive, a questão da sucessão da posse da terra e da posse dos bens, do direito real. Então, as mulheres são cobradas por isso, quando elas casam, a primeira cobrança que tem, e aí, quando é que vem o filho? E quando você acaba de parir, a pergunta é, quando é que vem o próximo? Precisa do irmãozinho, vai ficar sozinho? Vai ficar sozinha? Então, sempre a cobrança é da mulher. E essa maternidade, ela é muito cara para a gente. Eu falo que eu sou uma mãe, que eu não vivo a maternidade romantizada, nem a maternidade gourmet, como muitas fazem, que é esse autocuidado e essa autoproteção. Na minha casa, cada uma tem suas tarefas, a gente se divide aqui, eu tenho uma rotina de vida muito também liberta, e eu falo isso para elas o tempo todo, que elas precisam também procurar ter essa autonomia na vida delas, e dentro da própria divisão do trabalho em casa, muitas vezes as pessoas perguntam, como é que você dá conta? Você tem 3 filhas pequenas, você viaja o Brasil todo, você viaja, trabalha viajando, e como é que essas meninas ficam? Porque existe também aqui uma tentativa de divisão sexual do trabalho. Eu tenho um companheiro que, quando na pandemia, eu disse, eu não cozinho, eu não lavo, eu não vou entrar na cozinha. Se a gente não tem uma pessoa, a pessoa nossa, a gente liberou, que a gente que também faz essa política do cuidado em casa remunerado, você vai ter que assumir essa função, porque eu assumo outras funções. Eu cuido delas, cuido da educação, que é um processo de alfabetização, mas eu não faço esse trabalho. E aí, quando começaram os conflitos, eu disse bem assim, olha, se eu tiver que fazer tudo, é melhor que eu faça só. Então, eu não preciso ter ninguém aqui para encher meu saco. E aí, a gente entrou no comum acordo e passou a pandemia e até hoje ele cuida dessa parte da tarefa do cuidado. Mas isso também são muitos os combinados que a gente precisa fazer, e esses combinados são caros dentro da sociedade, porque a sociedade foi constituída que o homem não ocupa esse espaço. E quando ele ocupa, ele é questionado o tempo todo, ele vai lhe questionar o tempo todo. E quando ele não lhe questiona, são um círculo de amizade, o círculo social que vai dizer, mas ele é muito bom, porque ele faz isso, eu queria ter uma pessoa igual a ele para fazer tudo isso para mim. Não, ele não é muito bom, ele está fazendo a obrigação dele, que é mais do que a obrigação, que é uma divisão. E a gente não consegue compreender isso, porque isso foi naturalizado na sociedade como se fosse algo extraordinário, como se ele estivesse no patamar de ter, vai receber uma estátua porque faz isso. Não, é mais do que a obrigação dele. Quando a gente fala também dessa questão do que vai dar certo sobre o sistema educacional, porque o nosso sistema educacional, ele é um sistema conservador, heterocêntrico, porque trabalha sobre o hétero o tempo todo, é um sistema que ele foi feito para, é um sistema racista, é um sistema machista e um sistema homofóbico, e é um sistema que trabalha a normalidade com uma questão da perfeição, da perfeição que eu falo assim, sobre a questão da anatomia humana. Então, assim, as pessoas que têm deficiências,
As pessoas que são neurodivergentes, são pessoas que são atípicas, elas são consideradas anormais na sociedade. E aí essa política do cuidado muitas vezes parte de casa, dizer a obrigação da mãe. Cobra-se da mãe quando eu estou no espaço público, o que é que minha filha, se minha filha tem uma crise e ela começa a chorar dentro de um shopping, a primeira pergunta é que todo mundo olha para mim, não olha para ela, mas olha para mim, tipo assim, essa menina é birrenta, o que é que ela vai fazer? Então, para me autoproteger, para proteger ela, eu faço com que ela use o crachá. Eu disse, minha filha, você vai ter que usar o crachá aqui de pé, para que pelo menos as pessoas, quando passar por você, não fazer esse julgamento, porque a sociedade não está educada para isso. Então, ela não faz essa política do acolhimento. Uma outra coisa também que eu trouxe aqui para vocês é um livro. Eu tenho uma obra aqui que, para mim, é um mantra, que ela é da Geni Nunes, ela é uma indígena, e ela fala sobre a descolonização dos afetos, experiências sobre outras formas de amar. Ela vai trabalhar essa política da monocultura, como essa política tudo que é mono, ela entrou na nossa sociedade pelo conservadorismo, pela essa questão da cultura eurocêntrica. Então, era a monocultura, que era a relação à cana-de-açúcar, ou seja, isola todas as formas outras da agricultura, a monocultura baseada na questão do monoteísmo, um único Deus, tudo é muito único, a questão também das relações, inclusive afetiva. O que é que a gente casa e a gente tem que fazer um juramento que a gente vai amar para o resto da vida, aquela única pessoa. Então, ela trabalha, desconstrói isso, todo esse processo, falando sobre as relações de afeto. Porque o que a sociedade está carente hoje é sobre esse afeto, é as formas de amar. A gente não respeita as outras pessoas pelas formas como elas podem amar. Eu acho que essa geração tem nos ensinado muito. Eu tenho uma filha, hoje ela tem 10 anos já, e ela com 5 anos de idade, ela me perguntou em casa assim, foi no caso, aquele caso da juíza que teve um feminicídio e deixou 3 filhos. E foi bem no período da pandemia, no Natal, e estava passando na televisão, ela assistiu e ela disse assim, minha mãe, eu vou lhe fazer uma pergunta, por que que os homens, quando casam, matam as mulheres? Porque eu não vejo muito namorado matar a namorada, mas eles casam, eles matam. Eu não quero casar, não. Eu prefiro ficar com as minhas amigas, porque elas vão me proteger. Uma criança de 5 anos já ter essa concepção. E aí eu tive que ter todo um trabalho de explicar para ela por que essa sociedade foi construída nesse sistema patriarcal, que os homens se acham que são donos das mulheres. E que nas relações do namoro, já no namoro tem os primeiros gatilhos, que é justamente a questão da posse, do ciúme, do uso da roupa, do uso do batom, da escolha seletiva das companhias que ela vai andar, das pessoas que ela anda, da relação que ela tem, afetividade com os outros homens, que é relação de amizade. Então, eu fui explicando de um jeitinho para a criança, para ela entender, mas me chamou essa curiosidade. E a outra foi minha filha, que hoje tem 13, e ela, com 11 anos, chegou para mim e disse assim, na minha sala, a maioria das minhas amigas já se consideram lésbicas. Aí eu disse, eu disse, outras são não binárias. Como assim não binárias? A gente gosta de pessoas, minha mãe. Porque a gente prefere as meninas, porque a gente se protege. Os homens são bobos, os meninos são bobos e são violentos. Ou seja, há uma outra percepção sobre, inclusive, o que é essa política do cuidar entre elas também. Então, isso tem me chamado muita atenção também nessa nova juventude. Bom, aí, diante de toda essa coisa que a gente vem falando, da culpabilização, da coisa do exercer diversos papéis, né? Aí a gente para e pensa em como é o nosso papel, como é que nós temos que nos proteger individualmente, nós a nós mesmas, né? E nós, enquanto grupo, as nossas companheiras. E aí a gente fala sobre a questão do engajamento, né? E aí vem a questão, a reflexão aqui, que a Lu trouxe, a Luciana, doutora Luciana Mariano, professora da UNEB, ela está em aula hoje, por isso que ela não conseguiu estar aqui. Mas ela trouxe para a gente aqui que, com autocuidado, a gente precisa participar de diferentes atividades, preservar a nossa saúde física e mental. Então, imaginemos nós no nosso ativismo, no nosso dia a dia, dentro da Mães da Resistência.
Então, nós temos um monte de atividades diferentes, e a gente consegue participar, não de todas, mas de algumas. A gente preserva a nossa saúde física e mental, e a gente tem a possibilidade de permanecer na militância, quando a gente se respeita, quando a gente se coloca com limite, né? Mas quando a gente engaja nessa mesma militância, sem o autocuidado, sem nos olharmos e nos respeitarmos enquanto pessoas, e aí o ativismo caber na nossa vida holisticamente, né, como parte da nossa vida e não como o motivo dela, aí a gente começa a participar de todas as atividades, podendo ou não podendo, o que já cai a qualidade da nossa participação. A gente começa a perder saúde física e mental, e a gente tem dificuldade ou impossibilidade de permanecer na militância. Por quê? Porque a gente extravasa essa nossa possibilidade. Então, aquilo que é para nós um lugar de troca, de acolhimento, de aprendizado e de satisfação pessoal, porque eu acredito que todas nós nos satisfazemos pessoalmente também, nós todas entramos no ativismo por conta dos nossos filhos, filhas e filhos, né? Mas chega num determinado ponto que não é mais sobre os nossos filhos, é sobre os filhos de todas, ou sobre aqueles filhos que não são, que nem têm mães como nós, né? Que os aceitem e tal. Então, a reflexão que a Lu traz é justamente essa, a necessidade de nós nos olharmos, nós nos respeitarmos e nos mantermos interligadas nesse ativismo com essa coisa em mente, sabe? De que isso aqui precisa ser um lugar de troca, de acolhimento, de prazer, de aprendizado, mas que isso não pode se tornar uma coisa que nos comprometa, que a gente deixe de sentir prazer ao participar de todas as coisas que a gente se propõe a participar. Porque senão o que acontece? A gente tem perdas. A gente chega uma hora que a gente diz, isso não é para mim. E aí nós não estamos falando sobre o ativismo, nós estamos falando sobre o acúmulo de atividades dentro do ativismo. É o acúmulo que faz mal, não é necessariamente o ativismo. E aí eu queria aproveitar essa temática e fazer uma pergunta para vocês, não como conteudista, mas agora como aluna aqui desse curso também, que a gente ensina, a gente aprende, a gente troca o tempo inteiro. Mas eu tenho feito uma reflexão comigo por conta de uma série de coisas que a gente tem presenciado nas nossas salas. E aí eu queria perguntar para as duas, uma como psicóloga, outra como ativista de dentro da estrutura do Estado de acolhimento de mulheres. Eu tenho refletido muito sobre o Setembro Amarelo, sobre o quanto este mês, essa significância que foi dada de uma forma, eu diria, irresponsável. E aí eu preciso, só para ilustrar, né? Por exemplo, a época que houve a quebra da ditadura, né? A disruptura do período da ditadura, nas escolas existia organização moral e cívica, existia religião, existia o SPB, né? E aí, quando vem a abertura dos processos educacionais, o pessoal do campo da esquerda da educação diz assim, olha, nós não estamos aqui para educar soldados, né? Nós precisamos que essas pessoas estudem sociologia, precisamos que essas pessoas estudem filosofia. Então, a ideia foi tirar esse conteúdo que tinha uma cara de militarismo e colocar a sociologia, colocar a filosofia no lugar, o que é fantástico. Porém, precisaria de um trabalho prévio, porque não foram formados os professores e professoras, né, nem para o conhecimento desses conteúdos,
que dirá para como passar isso para as pessoas. Então, ou seja, é uma coisa cheia de muito boas intenções, que de fato é transformador, que nós precisamos mesmo é discutir sociologia, é discutir filosofia, é discutir pensares e organizações sociais, mas nós precisamos de um preparo para isso. Eu trago esse ponto para a gente questionar, para ilustrar para vocês o meu questionamento com relação ao Setembro Amarelo. Porque disse, é um mês de enfrentamento ao suicídio. Mas não prepara ninguém para lidar com isso. Então, o que acontece? Essa temática do suicídio é tratada sem preparo, sem um planejamento, né? E, no meu ponto de vista, na minha experiência enquanto mulher ativista, só na observação, eu tenho visto que esse mês se transformou num gatilho. Então, o que acontece no Setembro Amarelo, ao invés de nós falarmos sobre isso, o que a gente tem visto são várias ideações suicidas pipocando para lá e para cá. São mães desesperadas sem saber como lidar com tudo que está acontecendo. E eu não estou falando de uma, duas... a gente não vai falar nomes, mas a gente tem pelo menos 25 casos de ideação suicida na família das mulheres que compõem o nosso movimento. Então, aí é onde eu pergunto, como que a gente pode lidar com isso nessas duas reflexões? Né? Como é que nós podemos nos proteger, nos autocuidar, né? Entender quais são os limites das nossas participações e como é que nós podemos lidar com essa falta de preparo da sociedade como um todo nessa discussão, em discussões temáticas, por exemplo, tão pesadas como essa do Setembro Amarelo. Neuminha. Uau! Deixa eu começar falando um pouquinho desse conteúdo, principalmente desse slide que você parou aí, que eu achei brilhante, quando ela explica que tanto o ativismo como o autocuidado, eles falam de ação, né? O ativismo como sendo a ação para a gente criar, para a gente forjar um mundo, uma sociedade melhor diante de algo que nós acreditamos como sendo mais correto. E autocuidado também é uma ação em favor de nós mesmos, né? Eu interpretei dessa forma. Tudo parte da ação, e aí eu sempre volto uma casinha, eu sou uma pessoa que gosto de me planejar diante das minhas necessidades, quando eu as reconheço. E aí volta realmente para a questão do planejamento, quando você disse que são várias atividades, né? Quando você está no ativismo, você precisa ter várias atividades, você precisa preservar a saúde. Eu estava anotando, estou numa aula mesmo aqui. É necessário que você permaneça na militância, né? Porque o ativismo precisa de uma continuidade, de pessoas que se formem no ativismo e permaneçam ali, e formando outras pessoas. Então, é algo que deve ser contínuo, né? Que deve ser perene. Então, eu preciso me planejar. Muitas vezes o que falta é isso. Eu acredito muito em algo, eu sou tomada, acredito com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, e aí eu entro naquilo sem me planejar, sem pensar nos outros papéis que eu desempenho. Muitas vezes, talvez algumas de nós, quer dizer, eu vou dizer que não, isso não acontece aqui nesse planeta, acontece em outro planeta. Nunca aconteceu com nenhuma mãe da resistência de ser cobrada por um filho, porque nós fazemos mais pelos filhos de fora do que pelos filhos de casa, às vezes, né? Porque a gente entra no ativismo e a gente para, muitas vezes, de pensar nos outros papéis que nós desempenhamos, tá? Então, eu acho que isso é um alerta realmente que a gente precisa pensar, né? Se planejar, eu acredito nisso aqui, isso vale para o ativismo que a gente faz aqui, ou qualquer outro que a gente se envolva, o que Camila faz, qualquer um. Eu acredito nisso aqui, tá? O quanto de mim eu posso doar para isso aqui, do meu tempo, então eu preciso me planejar para que aquilo seja perene e que eu consiga me cuidar e observar os outros papéis, as outras coisas da minha vida que eu quero continuar vivendo. Com relação ao Setembro Amarelo, o que falta, eu vou dizer, também de forma empírica, tá? Eu tenho sido desafiada a ler sobre isso, pesquisar estudos como
como que é avaliado, né, à luz da psicologia, essa questão do Setembro Amarelo. Assim como Setembro Amarelo, a gente tem Maio Laranja, a gente, né, que nem é tão falado, mas que existe uma agenda para que todas as organizações precisam trabalhar aquilo. As escolas têm por obrigação de trabalhar o Setembro Amarelo, por exemplo. Mas o que eu acho que falta é que isso seja genuíno, sabe? Isso seja feito como uma questão de saúde pública e que seja feito sempre que o cuidado com a saúde mental, né, seja observado, seja estimulado nas escolas, nos espaços de saúde, de coletividade, nas famílias, seja falado sempre. Eu não preciso falar em suicídio para fazer prevenção ao suicídio. Então, é falar em saúde mental, né? O que acontece especificamente no Setembro Amarelo é que existe isso, existe uma enxurrada de informação, muitas vezes sem conhecimento. Quando você falou de filosofia, Melissa, eu pensei bem, porque eu sou da fenomenologia, que é uma abordagem da psicologia baseada muito fortemente na filosofia. E aí, os professores, né, porque eu sou de uma geração que estudou a SPB, estudou a ENC e não estudou filosofia na escola. Então, hoje, isso me faz falta. Eu preciso voltar a várias casas. A vontade que eu tenho é sequestrar Marta Perrussi, a nossa filósofa, né, para aprender mais sobre filosofia, porque isso me faz falta e acredito que faz falta a todo mundo. A gente deveria se dedicar mais a saber isso. Então, as pessoas precisam se dedicar mais, estudar mais para trabalhar com isso. E aí, ninguém faz. Só se fala disso no Setembro Amarelo. No setembro, só se fala sobre isso no setembro, e se fala dessa forma, como prevenção ao suicídio. Não é prevenção ao suicídio, é cuidado com a saúde mental. E aí, a dica é realmente acompanhar. É para acompanhar o ano todo, mas acompanha mais em setembro, porque de verdade isso funciona como um grande gatilho. Então, se você tem pessoas na família, pessoas amigas, que você sabe que já tiveram ideação suicida, que já tentaram suicídio, é necessário sim estar mais de olho, acompanhar, não fala no assunto, apenas acompanha, está mais perto, né? Valoriza mais a terapia, valoriza a ida ao psiquiatra, né? Todos os cuidados que aquela pessoa tenha, se está um tempo parado, voltar, porque realmente os estímulos se fala muito sem entender, então não tem profundidade, parece que não existe, que não é real, é algo de uma agenda, precisa se falar sobre isso. E aí vamos falar, é uma agenda a se cumprir sem nenhuma profundidade, e aí só se fala em suicídio, até mesmo de filmes sobre isso, então, que praticamente ensinam, que mostram como se fazer. Então, eu acho que daqui a alguns anos, talvez décadas, a gente vai conseguir compreender os danos que isso causa. Eu concordo totalmente com você, Melissa. Pois é, e assim também a gente vai vendo, né, esses meses que os trabalhos são feitos de forma desarticulada. Então, por exemplo, você vai ver que no mês de março, que é o mês da mulher, o número de agressões vai aumentar, né? Que em novembro, que é o mês da consciência negra, o número de ataques racistas vai aumentar, né? Então, tem algo de muito errado na forma como é conduzida, né, essa coisa toda, sobretudo porque são temas que não são tratados nas escolas, de uma forma leve, de uma forma didática, de uma forma teatral, de uma forma musical, sabe? Para trazer esperança, não para ficar escarafunchando feridas, entende? Acho que é meio... E aí a gente não vê, não é um gatilho, é um gatilhão, a gente está cheia de casos dentro das nossas escrituras. A gente né? precisa falar de saúde mental, a gente precisa combater veementemente o bullying, o preconceito, a transfobia, a homofobia, né? Valorizar bastante os cuidados com a saúde mental. É disso que a gente precisa falar. A gente não precisa falar de suicídio. Não é que a gente não pode falar sobre suicídio, não é sobre isso. Eu preciso valorizar aquilo que vai me distanciar, aquilo que vai me aproximar do cuidado, e não que vai me aproximar dessa falta de esperança, que o suicídio é a total falta de esperança, né? De não ver sentido mais na vida, porque a minha vida é apenas dor, é sofrimento, né? Então tem tanta coisa que pode ser feita antes disso, e é disso que a gente tem que falar de janeiro a janeiro.
Pronto, eu quero ouvir Camila, mas Leila levantou a mão. Leila, quer falar logo? Ué, tanto faz, eu posso esperar a Camila falar também. Não, mas fala aí, que pode ser que na sua fala, que aí eu falo um bocado, aí Neuma vem e fala outro bocado, aí talvez a sua fala já leve Camila para um outro tipo de contribuição. Gente, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que, ao contrário, as campanhas do Setembro Amarelo, elas não se preocupam em trabalhar. Ah, oi, tudo bom? Você pode fazer alguma coisa? Sim, diga. É que vem nada pra falar, não, você vem cá. Tenho. Gente, vou ter. Então tá. Gente, uma vizinha minha tá passando mal, vou ter que sair, desculpa, tá? Vou trocar de roupa e levar ela no hospital. Tá Mas bom. tenho várias observações. Acho que tem que falar de suicídio, sim. E tem que ter política de saúde mental, que não tem. É uma hipocrisia. Não estou falando que você é hipócrita, Neuma, mas é que é uma hipocrisia. Não fala de suicídio, não fica valorização da vida, não cuida de saúde mental, entendeu? Não tem política e as coisas vão. E aí os gatilhos vêm. Mas eu tenho que ir. Beijo, tchau. Camila. Eu vou começar a falar sobre uma questão que eu acho que é muito cara a nós, mulheres, quando a gente fala sobre essa questão do processo do autocuidado, da depressão, do acúmulo de tarefa, que é não dizer não. A gente foi educada, a gente foi construída na sociedade que as mulheres não têm o direito de fala. E a gente sempre foi permissível a aceitar tudo que foi imposto. Então, o não é muito difícil para a gente. Quando eu falo não, a gente precisa começar a naturalizar o não, é porque assim, não, eu não quero, não, eu não vou, não, eu não posso agora, não, eu não concordo, não, eu não gosto. Ou seja, muita gente, a gente se sente culpada por dizer um não. E aí é tanto no local do trabalho, que a gente fica sobrecarregada, porque a gente acumula tarefa, se der 2, 3 tarefas, a gente vai lá e pega a tarefa para executar, porque a gente é colocada, muitas vezes, como se a gente tivesse ali a teste. Então, uma mulher para ocupar um cargo, independente de onde ela esteja, a função que ela esteja, e Neuma trouxe um dado muito forte para a gente, que é sobre a questão da igualdade salarial. Então, as mulheres ocupam o mesmo cargo, mas elas, às vezes, fazem uma tarefa, inclusive, mais tarefas, com mais perfeição e ganham menos. Elas precisam provar o tempo todo que elas são fundamental para estar naquele espaço. Então, ela não diz não. E essa sobrecarga vai acumulando, a chegar a um ponto que a gente estoura. E quando a gente estoura, muitas vezes, quando a gente está numa situação já, a gente entra num processo de depressão. E essa depressão, ela pode provocar um suicídio. Os números de suicídio têm mostrado que as mulheres são as mais afetadas nesse processo. O Setembro Amarelo é um mês que é a mesma coisa, acho que o que Melissa colocou. O março, o agosto, que é o agosto lilás, que é o de enfrentamento à violência, e a gente tem uns números altíssimos de violência contra as mulheres e feminicídio. Aqui no estado da Bahia, nós tivemos o feminicídio de uma delegada, de uma delegacia especializada de atendimento às mulheres, onde ela estava com a medida protetiva, e mesmo assim ela pediu a revogação da medida protetiva, casou com o agressor, e 1 mês de casado ele cometeu feminicídio. Então, nós, mulheres, também estamos adoecidas nesse processo, porque é uma dependência emocional. Ela vinha, e eu vou contar o caso dela, porque ela vinha de um relacionamento abusivo, onde ela estava passando por um processo de alienação parental, com um filho pequeno, então ela já estava fragilizada, ela conhece esse rapaz, esse processo de fragilidade, e ela se apega emocionalmente. Então, ela mesmo que está dentro do sistema de segurança, que sabe todos os gatilhos, ela tentou, muitas vezes a gente tenta dizer assim, não, eu sei e eu posso moldar, eu posso mudar. E ela não percebe que ela está no estado de vulnerabilidade maior do que ela imagina, que foi o caso que aconteceu. Então, quando eu começo a falar dessa política do não, é porque o não para a gente é muito caro. E hoje, nessa sociedade, que a gente diz que os nossos filhos são criados chamados filhos Nutella, eu tenho 40 anos de idade e a geração de muitas amigas minhas que são mães agora não sabe dizer não para um filho, não sabe dizer não para uma filha. Meu pai dizia não, minha mãe dizia não, e a gente
trabalhava esse não. Hoje em dia, para dizer um não, ai meu Deus, é um Deus nos acuda. Então, são crianças também que vão crescendo dentro desse sistema, que tudo é permitido e chega uma hora que o nosso próprio organismo não aguenta. Quando Melissa falou sobre a questão da filosofia e da sociologia, que a gente estudou, que eu já peguei o sistema de filosofia e sociologia, mas eu vou lhe dizer uma coisa que para mim tem me chamado muita atenção, que para mim é muito caro. A gente estuda filosofia eurocêntrica, a gente estuda a nossa educação, é uma educação pautada ainda no eurocentrismo. A gente não estuda mitologia indígena e mitologia africana, não. A gente estuda mitologia grega e mitologia romana, que é baseada nos conflitos, nas guerras, nos conflitos familiares, o tempo todo de guerrear. Então, toda a nossa cultura é baseada na guerra. É tudo com muito conflito, é tudo com muita discussão. A gente não estuda, dentro da escola em si, filósofas mulheres. Eu pego O Mundo de Sofia, que é um livro, que é um clássico da filosofia, principalmente para o ensino médio, para o primeiro ano da universidade. Se você me disser que você encontra uma mulher filósofa, você não encontra. Nem Simone de Beauvoir está ali na categoria de existencialismo. Quem está lá na categoria é René Descartes. Então, é base da filosofia sempre baseada nos homens. Então, a ausência da participação das mulheres nesse espaço, que acaba tendo um outro olhar, que não é só o olhar sobre o sistema empírico ou sobre a leitura formal, mas é também trazer essas realidades que nós vivemos. A obra de Simone de Beauvoir é genial, porque ela traz, no Segundo Sexo, um primeiro livro que é baseado mais na teoria e um segundo livro que é baseado nas experiências vividas, e ela vai transformando as experiências das mulheres para dentro dos conceitos filosóficos. E isso a gente tem uma dificuldade quando vê uma escrita de um filósofo que é homem, que constituiu sobre dentro dos conceitos. Então, eu acho que é isso também, a escola precisa se moldar. Nós estamos vivendo num período que eu falo muito, porque a gente criou um programa para trabalhar a prevenção. Eu falo assim, que enfrentamento à violência é a política que o que a polícia e o que a Polícia Civil faz, que é criar mecanismo e estrutura, delegacias, centros especializados, a assistência social faz casas-abrigo, centros de referência, mas a gente não vai ter equipamento suficiente para atender todas as mulheres que ainda são vítimas de violência. Então, às vezes, eu digo que a gente também enxugando o gelo. Claro que a gente precisa ter essa política, mas precisa trabalhar a política de prevenção, que é através do sistema educacional, é transformar essa educação. Então, a educação, para mim, ela é basilar para qualquer forma de transformação da sociedade. Nós não vivemos numa cultura machista, porque cultura é algo positivo. Eu falo que a cultura tem a ver com minha ancestralidade. O que nós vivemos é dentro de um sistema que foi construído e moldado pela sociedade, que cabe nós fazer esse processo de ruptura desse sistema. E é através da educação que a gente pode transformar. Mas precisa mudar a educação ainda atual no nosso país. Nós temos uma metodologia de ensino do século XIX, com conteúdos sendo utilizados do século XX e com os estudantes do século XXI e século XXII, que estão a anos-luz à frente do sistema educacional que a gente tem apresentado. Então, eu acho que é isso. E a gente tem trabalhado muito nas escolas, e tem uma coisa que me chamado muita atenção, que é o uso do banheiro. Exemplo, o banheiro em si, ele é um problema social. Porque quando você categoriza o que é banheiro feminino, o que é banheiro masculino, você não consegue se enquadrar uma mulher trans e um homem trans. O homem trans não entra no banheiro masculino porque ele tem medo, inclusive, de ser estuprado dentro desse banheiro, porque ele tem, biologicamente, o órgão genital é um órgão de uma mulher, que é considerado o órgão feminino. E aquele menino, que é um menino uma mulher trans, ele tem um órgão genital masculino, então ele não entra dentro do banheiro feminino, porque muitas vezes ele vai ser hostilizado também. E aí, como é que a gente resolve isso dentro da própria educação? Por que não tem banheiros unissex? Por que a gente não trabalha isso dentro da escola, dentro da sala de aula, que são conceitos básicos, são a prática para trabalhar, inclusive, a transfobia dentro do próprio sistema escolar? Acho que são esses dilemas que a gente precisa romper na sociedade. Essa aí penso numa luta, mas, enfim. Bom, o outro slide a gente traz aqui para discutir a questão do apego. Nós nos acolhemos tanto... Mel, eu queria falar. Fala, Lelioca, fala. É porque eu saí, gente, é uma vizinha que eu tenho que tem problema de coração, né? E o pessoal bateu aqui. Enfim, mas ela disse que está melhor, que não quer ir no hospital agora. Enfim,
Olha, sobre essa questão do suicídio, gente, primeiro que eu quero dizer para todas as nossas mães que, assim, a primeira coisa que está muito relacionada ao autocuidado é que a gente não vai conseguir lidar com a situação de um filho que tem ideação ou que tenta suicídio se a gente não começar por uma terapia. Eu demorei muito para entender isso, porque meu filho não queria fazer terapia, né? Então, assim, mas eu fui fazer, porque eu comecei a ouvir isso. Se ele não quer, você tem que fazer, porque você tem que aprender a lidar com essa situação. Assim, pelo menos você tem que estar se. Porque isso é uma coisa que nos destrói todos os dias. Então, você tem que ter algumas formas de não se espedaçar completamente, de ir se mantendo e juntando os caquinhos em geral uma boa terapia, mas não só, né? Que às vezes a gente não encontra, então a gente tem que ter políticas de autocuidado para poder dar conta dessa situação. Em relação, a gente sabe que a questão da saúde mental é um problema gravíssimo e quase 100% dos casos de suicídio estão relacionados a problemas de saúde mental. A campanha Setembro Amarelo é uma campanha extremamente hipócrita, é, é uma coisa para se dizer que está fazendo alguma coisa e acaba culpabilizando muitas pessoas. Ah, se abra com alguém, com um amigo. Gente, quem quer tentar suicídio não vai se abrir com porra de ninguém. E se chegar a se abrir a falar, a pessoa eu demorei isso para entender, inclusive, de algumas pessoas que falaram depois, ele falou para mim que não aguentava mais, que ia se matar, e eu fiquei com ódio dessas pessoas. E depois eu fui entender como a minha filha até falou, mãe, como a pessoa vai falar não é assim, né? Então, assim, é política de saúde mental. Se tem política de saúde mental, se isso é discutido, se é feito todo um trabalho nas escolas já de acolhimento, que as pessoas não ficam horas lá sem poder ir num banheiro, como a Camila falou, sem serem terem suas existências negadas, tratadas como aberrações e parará, você e uma política de saúde mental que naturalize. Por quê? Porque também ninguém quer admitir que está com algum transtorno, que está com alguma dificuldade mental, porque problema de saúde mental é tratado como aberração também. Então, assim, que naturalize o problema da saúde mental, as questões, né, de saúde mental, e que se fale, sim, do suicídio. Quando está falando de valorização da vida, as pessoas sabem que está falando de suicídio. Vamos falar de suicídio, sim, mas falar não dessa forma hipócrita de ficar, ajude o seu amigo, que não é assim. As pessoas não estão preparadas para ajudar individualmente. Não é uma responsabilidade individual. O que se faz no Setembro Amarelo é responsabilizar individualmente as pessoas, como em muitas coisas, por um problema que é um problema social e que precisa de políticas. E não é uma política, tem que ser políticas intersetoriais. É política de educação, é cumprir a resolução 5.086 do STF, né, que fala que tem que acabar com as discriminações, os preconceitos de gênero, sexualidade, parará, né, é cumprir, é resolver essa questão do banheiro, é
acolher as pessoas nas suas diferenças. Então, tem que ter política de saúde, tem que ter política de educação, tem que ter política de segurança pública para que as pessoas não vivam nessa pressão do medo de serem assassinadas, né, e serem violentadas na rua e tal. Enfim, é um conjunto de políticas que tem que estar assim interseccionadas para você poder fazer de fato um combate. Eu recomendo sobre a questão do suicídio a página da Abrace, que é a Associação de Pessoas Enlutadas por Suicídio. Né? Inclusive, eles têm muitas indicações boas de livros e tal, e a psicologia também, os psicólogos em geral, não têm formação em suicidologia. Meu filho foi rejeitado por psicólogos, entendeu? Que não tinha preparação para trabalhar com uma pessoa que tinha risco de suicídio. Então, assim, não, tem que ter preparação também dos psicólogos. Enfim, é todo um conjunto de questões, né? É isso. É isso, Leila, é sobre isso. Precisa, sim, de todas essas campanhas, dessa visibilidade para temas tão caros e tão sensíveis, mas precisa fazer isso de uma forma responsável, né? Precisa planejar que tipo de coisas que realmente vão ter eficácia e não ficar jogando no colo de quem quer que seja a responsabilidade de fazer política pública, porque isso não está no braço nosso, né? Então, assim, é mudança social? É sim. E a mudança social ela precisa estar atrelada à educação, de uma forma muito responsável. Né? Não dá para jogar isso no colo do movimento social e dizer assim, olha, agenda do mês, organizem-se aí, vamos falar sobre isso. Não é assim que a banda toca. Né? Porque a gente acaba não sabendo articular isso direito, porque nós não temos formações específicas, não temos dados específicos, né? E acaba se sentindo culpado por não conseguir fazer alguma coisa diferente. Né? Bom, então, passando aqui, tinha alguém com a mão levantada, mas agora eu não estou vendo mais ninguém com a mão levantada. Então, vou para frente. Se eu não chamei, por favor, levanta a mão de novo. Sobre a questão da afetividade das nossas relações enquanto mães ativistas, e aí todas nós, em determinado momento, nos vemos como companheiras mesmo, como entes familiares, eu chamo algumas aqui de irmã, Patrícia é uma que eu chamo de irmã, outras de amiga, né? E a gente acaba desenvolvendo laços muito legais, e a reflexão que fica aqui é quando esse laço beira ao apego, a nós passarmos a nos sentir, de fato, família dessas pessoas, a ponto de... Outro dia eu mandei mensagem para uma de vocês aí, não vou falar para quem, mas que essa pessoa sempre me chamou de Mel ou de amiga. E de um tempo para cá, essa pessoa manda mensagem para mim assim, Melissa. Aí eu mandei mensagem para essa pessoa, eu disse, vem cá, o que foi que eu fiz para você? Você está com raiva de mim por causa de quê? Por que você está me chamando desse jeito? Entende como a gente se coloca num lugar de apego, que é como se aquela pessoa fosse parte nossa? Eu não vou dizer posse, porque isso é muito... mas se essa pessoa esquece a data do nosso aniversário, isso nos fere de morte, né? Se a gente tem um problema e aquela pessoa não tem um tempo para se dedicar a resolver o nosso problema, aquilo nos fere de morte, né? Se a gente também, às vezes, não consegue dar uma assistência mais efetiva, mais prolongada para uma pessoa, a gente se fere de morte porque a gente não está conseguindo fazer isso. Então, assim, eu queria que a gente acaba transferindo essa relação de afeto
para aquela nossa companheira e eu não estou dizendo que essas relações não sejam saudáveis, gente. Só estou dizendo que se não vale a pena a gente refletir o que é que a gente põe na conta do ativismo, da companheira de ativismo, de certa forma, amiga, mas que a gente espera demais daquela pessoa e acaba culpando aquela pessoa em algum determinado momento ou nos culpando com isso. Acho que isso também compõe essa história de autocuidado no tocante a gente entender as nossas relações, né? E as limitações de todas nós, inclusive as nossas. Neuminha. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Também nisso. A gente tem essa mania de achar que as pessoas que a gente ama também leem nosso pensamento, sabem o que a gente precisa, e a gente começa a cobrar isso daquelas pessoas que caminham junto com a gente. E talvez, Mel, tu estava falando aí, eu pensando que você disse assim, deve ter umas 25 mães que estão passando, administrando essa questão de ideação suicida dos filhos, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que é por isso que quase todas nós não estamos bem? A gente tá bem baqueadazinha, eu acho, sabe? Porque isso termina nos afetando. Como a gente ficar de boas, sentar, tá bom, amigo, então eu vou fazer tua agenda, já que tu não pode fazer porque tu tá com esse problema. Não dá. Isso afeta muito a gente, porque a gente realmente conhece já os filhos, filhas e filhos, mesmo que a gente nunca tenha visto, mas a gente faz parte, a gente monta essa grande família, né? E a gente, isso realmente mexe muito, é da afetividade à efetividade. A gente sempre vai partir desse lugar de afetividade. O que nós precisamos ter cuidado, o equilíbrio também, é no sentido de que a gente sempre saiba por que nós estamos aqui. Por que nós estamos atuando naquela determinada estrutura, né? Que a gente está falando de ativismo de uma forma geral, a gente traz sempre para o nosso caso, mas falando de uma maneira geral, eu estou aqui como se fosse um trabalho, vamos lá. Eu estou no meu trabalho porque eu gosto de exercer aquela atividade, porque eu tenho uma remuneração, disso depende de outras coisas. Fazer amizade no trabalho é muito massa, porque eu passo mais tempo com essas pessoas do que com a minha família. Mas essa não é a finalidade. Eu não posso, porque eu arenguei, deve ser bem em Pernambuco, porque eu arenguei com uma colega, não ir trabalhar, por exemplo. Não ser produtiva com ela, não ser capaz de sentar numa mesa e me reunir. Então, às vezes, essas relações, elas começam a fazer tanto parte da gente que parece que elas são, em si, a razão do que nós estamos fazendo. Então, eu acho que é equilíbrio, a palavra realmente é buscar por isso. Camila? É justamente isso que eu tento também buscar e também, quando eu posso, ajudar uma colega minha. Porque a gente também que é mãe atípica, a gente tem os outros dilemas também, que é do autocuidado nosso. Então, pela pesquisa que saiu do Ministério da Saúde, 150%, nós temos 150% de chance de ter um câncer em grau mais avançado do que uma mulher que não tem um filho neurodivergente, e dependendo do grau dele. Por quê? Porque a dedicação é tão exclusiva a essas crianças que a gente não tem tempo de se cuidar, de ir no médico, de ter um cuidado mental, e é muita exaustão. E, às vezes, é a questão da própria Deixa saúde. a gente dar um oi para essa coisinha bonitinha que está aí. Oi! Oi! É como o seu nome? Ela é a minha pequena, que dá régua e compasso, né? E a gente já Oi, linda! Ela fala que ela é uma menina que tem o quê? Você tem... Não, você tem o quê? Autismo, né? Ela fala para as coleguinhas da escola, né? Para respeitar o espaço dela, né? O tempo dela também, às vezes. Você é linda, meu amor. Obrigada. Vai lá, tá? Olha,
Ela às vezes me desconcerta, assim, porque ela chega, dá um abraço, ela não é muito de abraçar, mas aqui em casa a relação dela do afeto é muito forte. E a gente, quando eu converso muito com as mulheres, é assim, elas não têm tempo de fazer um pré-natal ou um preventivo, um exame preventivo, porque não tem quem cuide desses filhos. Elas não têm como deixar com a mãe, com a sogra, que é sempre uma outra mulher, com o próprio companheiro, porque não tem paciência, não tem uma outra pessoa que cuide dessa criança. Então, a gente tem trabalhado a política pública pensando nessas mulheres. Quando se cria uma clínica, né, que a gente fala que são os centros socioeducativos e motor, né, com terapia, musicoterapia, sempre pensando no lado da criança. Aí eu sempre me pergunto, eu fui conhecer um desses centros que foi inaugurado recentemente, e a primeira pergunta que eu fiz, tem atendimento psicológico para as mães? Permanente e periódico? Ah, não, é pontual, precisa. Enquanto a criança está ali fazendo a terapia dela, a mãe tem que estar também se cuidando, porque ela precisa. Quem cuida precisa também cuidar de si. Tem algum tipo de serviço da área de saúde, um preventivo, ou algum exame para ela fazer aqui? Não, não tem. Precisa, porque é o tempo que ela tem, muitas vezes, de estar sem a sobrecarga do cuidar do filho, e ela pode ter um tempo para se cuidar. Então, são essas políticas que o Estado precisa pensar. Outra política que o Estado precisa pensar, que a gente tem trabalhado muito com isso, é o psicólogo, o papel do psicólogo dentro da unidade escolar. É fundamental. A gente está lidando com diversas situações dentro do ambiente escolar. É o bullying, é o capacitismo, tudo isso configura como bullying, porque você junta o capacitismo, a transfobia, o racismo, a misoginia, tudo dentro desse ambiente, aquela criança ela vai acumulando isso para a vida dela adulta. E muitas vezes isso na adolescência perpassa de um limite que é justamente o início da depressão e muitas vezes levando ao suicídio. E esse cuidado não tem no ambiente escolar. Então, o profissional, o psicólogo, ele é tão fundamental no ambiente escolar como um professor, um orientador que está dentro de uma sala de aula, porque ele está cuidando ali das pessoas e está cuidando da saúde mental. A nossa sociedade cada vez exige mais da gente, exige mais conhecimento, exige mais da gente como pessoas ativistas, como nossa vida, e isso também tem uma sobrecarga mental. Então, isso é fundamental, a gente pensar nessas políticas. Eu estou dentro do Estado, então eu fico brigando com o Estado o tempo todo, porque, como eu estou na secretaria, que é chamada Secretaria Transversal, que é a Secretaria de Política para as Mulheres, mas eu não executo diretamente essa política da saúde, então é o dilema da gente trabalhar com a Secretaria de Saúde e fazer com que eles compreendam esse processo. É o dilema trabalhar com a Secretaria de Educação para que também os gestores tenham essa sensibilidade e entendam esses dilemas que estão dentro do ambiente escolar também. Bom, nós temos mais 5 minutinhos aqui, só por conta do atraso, e aí vem um slide que traz uma última discussão que a gente consegue ter hoje, que é com relação ao apego aí já nos acolhidos, nas pessoas que são acolhidas pelo nosso ativismo. Né? Por vezes, nós acolhemos, e aí, de novo, naquela reflexão, né, que todo o nosso trabalho começa em atenção aos nossos filhos, filhas e filhos, e isso se abrange, que chega um determinado momento que não é mais sobre eles, mas sobre todos os filhos. Né? E, muitas vezes, a gente comete, na ânsia de resolver demandas e problemas desses filhos, filhas e filhos, né, que nos procuram, geralmente em situação de sofrimento, ou em negativa de direito, ou em depressão, ou com ideação, enfim. E a gente vai lidar em algum momento com eles até que consiga encaminhar para o núcleo de acolhimento da nossa organização, que vai dar o direcionamento, que for possível dar, né? Então, vai indicar para um atendimento com um dos nossos médicos voluntários, enfim. Mas, quando essa pessoa começa a receber o atendimento de um dos nossos médicos voluntários, não é incomum que ela se negue a continuar o atendimento e volte a falar conosco,
E aí a gente acaba, por vezes, a gente tem casos de mães ativistas nossas que passam a se sentirem mães também daquela pessoa, né? E aí a gente precisa pôr um pouco de limite nisso, porque, primeiro, a existência da nossa ONG é para, primeiro de tudo, acolhimento, mas para fortalecimento dos laços familiares, mas também para cuidados de nós, mães ativistas. Então, quando você sai do seu lugar de mãe ativista e passa a fazer o papel de mãe daquela pessoa acolhida, primeiro que você extrapola limites seus, que embora você possa não estar percebendo naquele momento, mas você extrapola limites seus. Segundo que você impede que aquela família... Já teve caso de mãe ligar para uma de nossas pessoas e dizer assim, olha, mas você pode ir com ela na UPA, você pode ir com ela não sei aonde... E essa pessoa, essa mãe ativista nossa, passou aí na UPA, passou aí na escola, passou ela aí resolver os problemas, a pessoa LGBT tendo mãe. Mas a própria mãe acabou delegando esta função materna para essa nossa mãe ativista. Então, entende que aí extrapola os limites dela, extrapola a capacidade dessa mãe, que é a mãe mesmo, ir lá e resolver os problemas que são dela, né? É o papel dela enquanto mãe, ela não pode simplesmente delegar, e ainda que essa mãe não tenha essa capacidade, extrapola os limites daquele filho de desenvolver a sua própria autonomia. Então, é preciso lidar com isso de uma forma muito madura, e nem sempre nós temos essa maturidade ou a gente consegue ter esse desapego, né? De dizer assim, ó, eu estou aqui para você, quer conversar, a gente vai conversar, mas não, hoje eu não posso, hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Me dá o telefone da tua mãe, deixa eu conversar com ela aí. Ou me dá o telefone do teu pai, deixa eu conversar com ela. O que é que você precisa? Como é que eu te fortaleço? Eu não consigo ir com você, mas me diz, como é que eu te ajudo a resolver esse problema? Sabe? Mas não passar do seu lugar de mãe ativista para o lugar de mãe de cada um dos indivíduos que você for assistir. Eu queria ouvir as duas sobre isso, é o nosso último slide com esse assunto. Eu vou ser bem breve. Racionalmente, a minha resposta para esse desafio é a mesma do anterior, de estabelecer os limites, o equilíbrio, a gente lembrar, como você bem falou, qual é a nossa missão, para que nós existimos, né? E não é esse o rolê. Mas aí, como psicóloga, muitas vezes esse lugar termina sendo um lugar de redenção da nossa relação com os nossos filhos. Se eu, num primeiro momento, rejeitei meu filho, muitas vezes, quando aparece um outro jovem, uma jovem, eu vou querer ser agora a supermãe. Eu vou querer fazer exatamente o que eu não fiz. Aquilo que me assombra como culpa, né? E aquilo que, inclusive, o meu discurso alimenta. Você precisa aceitar, acolher, você precisa respeitar, a sociedade precisa. Então, quando apresenta-se aquela necessidade, a nossa reação, muitas vezes, é de suprir essa carência que parece ser do outro, e, na verdade, ela é nossa. Então, a gente precisa também, autocuidado, é estar com a terapia em dia, porque quando a gente não cuida das nossas feridas, a gente sangra em cima dos outros. Não sei se vocês já escutaram essa frase. E aí, de verdade, esse jovem, essa jovem não se desenvolve, não vai ter autonomia, porque ele também muitas vezes tem essa carência dessa mãe que não cuidou também, que terceiriza, desse pai, e aí ele encontra essa mãe amorosa. Eles todos nos chamam de mãe, Camila. Todas nós aqui podemos dizer, eles nos conhecem agora, é mãe Neuma, mãe Neuma, mãe Neuma, né? Então eles vêm, trazem esse afeto, e a gente tem muito afeto para dar, a gente abraça, e aí estabelecer esse limite às vezes é difícil, não pelo que o outro precisa, a gente sabe da resposta certa a dar, mas é porque nós nos devemos, nosso coração, né? Isso às vezes nem é racional,
a gente está devendo aquele desempenho de mãe cuidadora, mãe que resolve todas as broncas, que aceita desde o primeiro momento, que compreende, que não deixa que ninguém mexa, porque de repente eu não fiz isso, né, com meu filho, minha filha, meu filho. Então, autocuidado é terapia em dia também. Camila? A mesma coisa, Melissa. Eu acho que é o equilíbrio. É esse autocuidado, né, porque eu falo muito isso porque eu trabalho dentro de uma área muito sensível. Eu trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica. Então, eu lido com as dores delas e eu não posso transferir essa dor para mim. Então, e também saber qual é o meu limite. Às vezes, a gente chega numa situação que a gente quer trazer para dentro de casa, para proteger. E esse não é o ideal. E a mesma coisa a gente transfere quando a gente tem essa maternidade, né? De a gente querer assumir, abraçar tudo, e existe uma sobrecarga, e essa sobrecarga também dessa autoproteção faz com que crie pessoas dependentes emocionalmente de você e também em relação à sociedade. Quando você fala da culpa, né? Então, assim, tudo que a gente passou, às vezes a gente sente aquela culpa pela rejeição, ou pior, o preconceito, ele é tão grande na sociedade, e às vezes essa culpa, a gente tenta transformar esse preconceito nosso como se fosse antecipar uma dor que não é sua, que não vai ser sua, tipo assim, ai, agora meu filho ou minha filha é transexual, é uma pessoa lésbica, é uma pessoa bi, e eu agora estou sofrendo porque eu não imagino o quanto ele vai sofrer na sociedade, porque a sociedade é preconceituosa. Ou seja, você transfere uma dor que ainda não é sua, que ele não passou por aquela dor, que nem sabe se ele vai passar, e você justifica, às vezes, a aceitação desse processo por conta de uma dor externa. E muitas vezes isso é levado depois de um sentimento de culpa, porque você criou narrativas, né? Você criou aquela narrativa de você negar ter uma filha trans, um filho trans, uma filha lésbica, um filho gay, ou um filho não binário, porque você disse que estava preocupado com que a sociedade, como ele ia ser aceito dentro da sociedade, ou as dores que ele ia passar. Eu escutei isso de várias mães. Inclusive, tem uma famosa, uma cantora que falou que não tinha interesse, assim, não queria que, se tivesse que escolher, não queria que o filho fosse gay, porque o filho ia sofrer na sociedade. Muitas vezes é a forma do preconceito que a gente tem, a gente não tem coragem de falar desse preconceito e a gente transforma como se fosse algo que fosse uma dor futura. E a gente não sabe o quanto isso é libertador, quando a gente também aceita, faz esse processo de aceitação interna. É se aceitar e não se cobrar, porque a sociedade já cobra da gente. Ah, o seu filho agora é uma pessoa gay porque a culpa é sua, que você não soube educar. Você não deu limites na educação na infância, porque você não deixou ele brincar de boneca, deixou ele usar rosa, deixou ele usar um batom, pintar a unha. Isso como se isso fosse um problema nosso, que não é. É as relações intersociais. Então, eu acho que é sempre esse equilíbrio. E a gente também se cuidar, né, Melissa? Porque ser super mãe é o que a sociedade nos espera, né? Eu sempre falo que as pessoas me perguntam, você dá conta, não sei como é que você dá conta. Eu disse, não, gente, eu não dou conta. Eu divido tarefas com elas também, porque eu não posso ser a mãe super protetora, porque senão vou tornar minhas filhas totalmente dependentes emocionalmente de mim, e eu quero que elas sejam pessoas independentes. Quando minha filha de 6 anos, que tem o espectro do autismo, e a gente começou a fazer todos os processos de terapia, a primeira possibilidade que eu tive de deixar ela para um passeio sozinha da escola, com a turma dela, sem um acompanhamento, eu fui questionada, mas ela vai ter condições de ir, ela não vai ser, ela pode ser, inclusive, maltratada. Eu disse, não, ela precisa viver as experiências dela, são as experiências vividas que fortalecem a gente. Eu preciso que ela tenha essa autonomia. Quando a outra, minha filha de 13 anos, a escola sugeriu um passeio, que eles dormiam um dia numa fazenda. A turma dela todinha, as mães não deixaram ir. Ela foi a única da turma que foi, junto com as outras turmas, que eram os alunos um pouco do primeiro ano, a criança de 6 anos, de 6, 7 e 8 anos. Se a escola trabalha há 38 anos e já tem essa dinâmica de levar as crianças para o passeio, nunca aconteceu nenhum problema, por que eu não vou deixar minha filha ir se ela queria ir? Eu tenho que criar para ela, eu tenho que dar para ela, ensinar. Olha, minha filha, tem coisas que pode acontecer, então não deixe as pessoas tocarem nas suas partes íntimas. Se você sentir um desconforto, procure a professora, procure aquela pessoa que está com você e fale. Então, são esses cuidados que eu preciso alertar. Eu não posso proibir, porque se eu proíbo,
eu crio ela dependente emocionalmente minha, e hoje nós temos tantos jovens, que eu falo que essa faixa etária é de 20, 30 anos, que não saíram da casa dos pais, com 30, 35 anos, ainda morando na casa dos pais. Isso é um problema? Depende, pode ser um problema, inclusive, de dependência emocional, que não conseguiu se libertar. E as mães e os pais também fazem esse processo de autoproteção. Eu sou filha de uma geração que minha mãe saiu de casa aos 18 anos de idade para trabalhar. Meu pai saiu aos 20 anos, casaram muito jovem. E quando eu saí aos 25 anos, minha mãe quase se desesperou, porque ela queria que eu ficasse lá a vida toda na redoma dela. Então, eu não posso fazer isso. Eu acho que eles têm que ganhar, inclusive, ter voos, voar cada vez mais longe, mas que eu vou estar aqui para acolher o momento que for necessário. É isso, gente. Infelizmente, acaba nosso tempo, né? A gente teria mais 2 outras aulas aí para conversar muito sobre interseccionalidade, sobre essas questões que a gente passou aqui à margem, né? Deu uma encostadinha, né? De lugar de fala, de assumir o lugar da outra, né? De assistencialismo e tal, mas a gente ia se aprofundar um pouquinho, mas no tempo nunca dá, porque nós gostamos muito de conversar, né? Então, assim, o que fica da aula de hoje é o ativismo é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa para todas as pessoas. A partir do ativismo, pessoas se unem na busca de uma causa, e é isso que nós estamos fazendo aqui, né? A participação de cada pessoa no ativismo é fundamental, é essencial para que essa luta seja fortalecida e a gente tenha resultados. E é essencial, ao ingressar no ativismo, que a gente esteja ciente das nossas limitações, né? Do nosso papel de fortalecimento da identidade da pessoa acolhida, mas também do nosso fortalecimento, porque fraca a gente não ajuda ninguém, né? A gente só pode ajudar se a gente estiver forte. Então, eu queria muito, muito, muito agradecer a Nilma, a Camila, por estarem aqui conversando com a gente hoje. Quero dar aí os minutinhos para que vocês se despeçam de nós e vou alertar que não dê liberdade, porque para ativista você dê dinheiro, mas se você der liberdade e dizer assim, conte comigo, pode me chamar, a gente vai chamar. Então, não preste muita atenção se for dar liberdade, viu? Então, muito obrigada, meninas. Agora é com vocês, para vocês se despedirem. Quero me despedir bem rapidinho, porque eu estou sempre em contato com a maioria das pessoas que eu sei que estão acompanhando a aula. Quero agradecer muito, que ama essa temática, ama esse curso, e estou aqui, conta comigo. Aí eu quero me despedir muito agradecendo, assim, ovacionando Camila, né? Você é uma potência, estou super feliz de te conhecer, e é isso aqui, fortalecer mesmo, a gente poder se fortalecer. E espero sim, Melissa, deixa eu contar com ela, que coisa. Eu queria também agradecer pelo espaço, pelo acolhimento, por ter conhecido vocês. Eu digo que Melissa aí foi um presente que Barreiras me deu, né? Tive a oportunidade de participar do evento. O ano passado, quando a gente construiu esse edital, Melissa, eu pensei em várias coisas. Então, foi o primeiro edital que o Estado construiu, pensando na política de prevenção e enfrentamento, mas através de atividades lúdicas com a cultura. Então, eu queria um edital que a gente fizesse transferência de recursos para as entidades não governamentais executarem, interiorizar a política pública, mas também levando isso de prática de forma cultural. E deu super certo. Acho que Barreiras para a gente tem que ser nosso norte, nosso horizonte, e o olhar para a gente pensar a política pública sobre essa perspectiva. Então, eu quero agradecer. Eu também aqui estou muito feliz de ter conhecido o Nelma. Assim, você é de Pernambuco, eu sou uma lagoana que estou na Bahia. Então, acho que a gente do Nordeste somos resilientes, eu não gosto da palavra guerreira, porque eu digo que sou uma sobrevivente do sistema, nós somos uma sobrevivente do sistema, né? Mas resistir, ocupar esse espaço é fundamental. Vocês estão construindo histórias para uma nova geração, então são mães que acolhem os filhos e as filhas e que tem dado uma lição de vida para a sociedade, inclusive essa sociedade ainda é muito conservadora. Então, queria agradecer, me colocar à disposição. Eu digo que a gente tem que se policiar sobre o não,
mas tem uma coisa que eu não consigo ainda dizer não, é para a militância. E aí eu sempre digo sim, sempre arrumo um jeito, mas sempre digo sim, porque é necessário, é importante, é fundamental. A sociedade é um círculo, né? É um ciclo e a gente tem que ficar sempre vigilante vigilante sobre essa sociedade. Nós passamos por um processo de um golpe, eu falo sempre que foi um golpe de Estado que sofremos com a nossa presidenta Dilma, a primeira vez que a gente tem uma mulher ocupando aquele espaço, e ela sofreu aquele golpe justamente por ser mulher, e a gente passou por 4 anos de um sistema aí conservadorismo, ultraconservadorismo, que inclusive destruiu boa parte das políticas públicas que foram construídas ao longo de mais de 20 anos. Então, a gente está no processo todo de reconstrução de uma sociedade que está adoecida, psicologicamente, emocionalmente, e ainda, inclusive, das questões de conceito, de conhecimento, e que a gente precisa todo dia aí ser vigilante. Aí nós somos, inclusive, as saudadas, né? Eu gosto de falar do feminino, porque a gente está aqui para, inclusive, militantes desse movimento, para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mas com respeito, né? Que as pessoas respeitem a decisão dos outros e que aprenda a fazer isso com muito afeto, muito carinho e distribuindo simpatia, amizade e muito amor. É isso. Gratidão. Bom, gente, então foi maravilhosa a tutoria de hoje, como sempre são os nossos encontros. A partir de amanhã já estão liberadas nas áreas de estudos de vocês, o módulo 5. E na semana que vem a gente vai se encontrar com mais gente convidada para a gente falar sobre mudanças nas nossas rotinas, quebra de estrutura, né? O que é que a gente pode mudar no nosso comportamento, no nosso dia a dia, para fazer esse ativismo alcançar mais gente, mais pessoas, né? Em nós, depois no nosso núcleo familiar, na nossa comunidade, e aí a gente muda a nossa cidade, nosso estado, nosso país e o mundo, tá bom? Então, a gente se vê semana que vem. Vou pedir para vocês abrirem as câmeras para a gente fazer aquele printzinho de guardar. Cadê Claudete? Tá aí, Claudete é que sempre fala de... Peraí, viu, gente? Só um minutinho que eu tenho que desfixar meninas aqui. E o meu técnico saiu. Liberar Neuma, liberar Camila. Pronto, e aí eu fico sozinha. Pronto, agora dá para fazer um print legal. Aí eu tenho que olhar para cá e apertar o botão. Peraí. Tá dando renda? Agora eu posso olhar para cá. Pronto, gente. A gente se vê semana que vem, então. Beijo, brigadão, Camila, brigadão, Neuma. Gratidão, gratidão. Tchau, tchau.